Olá, graça e paz esteja com todos vós. Eu desejo que neste dia o Espírito de Deus possa estar falando ao teu coração de uma maneira poderosa através da palavra dele. Eu me chamo pastora Nerimi Lima e quero, antes de iniciar esse vídeo, antes de ler a palavra aqui, pedir a você que você dê aí o seu like, que você se inscreva no canal Pastora Nerimi Lima, uma palavra de vitória para você. E que você compartilhe aí este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com aquelas pessoas que você sabe que necessitam de uma palavra, necessitam de ajuda espiritual, necessitam de um milagre de Deus sobre a vida delas, sobre a família de cada pessoa que você conhece. Então você ajudará o evangelho a ser programado, a ser falado quando você me ajuda compartilhando, dando o seu like, ok? Se inscrevendo aí no canal. Eu conto com você e que Deus abençoe a sua vida por esse ato, tá bom? Eu vou ler aqui hoje falando de algo muito simples, porque a Bíblia diz que o Evangelho do Senhor é algo muito simples, né? Não é complicado como muitas vezes as pessoas costumam dizer. O Evangelho do Senhor é algo complicado, não dá para a gente seguir, porque muitas vezes, muitas pessoas dizem que para pregar o Evangelho do Senhor, para levar a mensagem de amor, você tem que ser muito estudado, muito instruído. Não que eu seja contra a pessoa estudar, a ter instrução, isso é necessário, é muito bacana, mas não é verdadeiro que você não pode falar do amor de Deus, né? Se você não tiver faculdade, se você não tiver aí a teologia, todas essas coisas são bacanas e até necessárias, ok? Mas se você não tiver, não é por isso que você não pode pregar a palavra, não pode anunciar o evangelho, porque Deus chamou a todos nós. Ele fez um chamado, quando ele chamou os seus discípulos, ele dizia: "Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura", e foi o próprio Jesus quem preparou os seus discípulos, foi o professor dos seus discípulos, e hoje nós temos também o mesmo professor, que é Jesus Cristo, através da sua palavra. É ela que é a nossa base, é através dela que nós aprendemos, através do Espírito Santo de Deus que nos ensina, que nos capacita, que nos chama. Então, eu quero dizer que a minha missão aqui é estar trazendo um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, na minha vida, e me ensinou e me chamou para fazer. Amém? Então, é algo muito simples. Eu quero falar aqui no primeiro livro de João, no capítulo 4, falando sobre o amor de Deus, né? Nós sabemos já um versículo chave, um versículo que diz lá em João 3,16, né? No capítulo do Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira é algo tão grande e forte que ele fala que Deus foi capaz de dar o seu próprio filho, aquilo que ele tinha de mais lindo, de muito amor que ele tinha pelo seu filho, algo valioso, precioso, que estava lá com ele na sua glória, ele foi capaz de dar por nós que somos seres humanos. Tamanho amor foi esse, ele deu para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha uma vida eterna. É através daquele sacrifício que nós garantimos a nossa vida eterna. Então, essa foi a maior prova de amor. Eu considero a maior prova de amor neste mundo foi a morte de Jesus Cristo por cada um de nós. E Jesus também, falando na sua palavra ao Pai, ele disse que ele também gostaria e quer que nós, como irmãos também, ele quer que nós venhamos viver da mesma maneira que ele é com o Pai, sendo um só. A Bíblia diz que eles são um, eles são unidos, né? Eles têm o mesmo pensamento, vivem na mesma união, trabalham juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele desejou que nós, como igreja também,
venhamos fazer da mesma forma, não haja divisão, não haja separação. Por isso que eu disse que a base do verdadeiro evangelho é o amor. Não adiantaria eu chegar aqui e dizer para você que Deus é amor se no meu coração eu não amar o meu irmão, eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque a palavra do Senhor aqui diz, olha, eu vou ler aqui em 1 João, agora no capítulo 4, no verso 1, aqui o apóstolo também orientava a igreja dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha o que ele está dizendo, é a base. Ele não está aqui falando, irmãos, nesta palavra sobre religião. Ele não está dizendo aqui, olha, amados irmãos, ame os irmãos da Assembleia de Deus, ame os irmãos da Igreja Quadrangular, ame aos irmãos espíritas, os irmãos católicos. Não, a Bíblia está sendo clara, amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Ele não está dizendo qual religião eu devo amar, qual pessoa, que religião ela pertence, por isso eu devo amar, se ela pertencer à minha igreja, à minha religião. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo bem claro, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele diz, porque Deus, ele é amor. Então, não importa, eu sempre defendo falando isso. Aquele que está mais próximo de mim, ele é meu irmão. Independente de qual religião ele seja, ele é o meu irmão, porque a palavra aqui em João está falando isso, que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Assim como Deus entregou o seu Filho, não foi por uma denominação, ele entregou o seu Filho para a humanidade, entregou o seu Filho para as pessoas, para o ser humano, como gente, como pessoa. Então Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos alcancem a tua graça, que todos sejam alcançados por este evangelho que eu estou te falando aqui. E a Bíblia diz que o amor não tem que ser somente com palavras, porque Deus provou o seu amor para conosco enviando Jesus. Então, se eu digo que eu amo meu irmão e eu não consigo ajudar o meu irmão, a própria palavra de Deus também diz isso, que se chegar o meu irmão a mim e me pedir um auxílio, um socorro, e eu somente fizer uma oração por ele e mandar ele embora com a sua barriga vazia, sem dar o alimento também físico para ele, dar só o alimento espiritual e o despedir, a Bíblia diz que nada eu fiz de interessante, porque eu tenho que dar sim a parte espiritual, e eu garanto que pelo menos um prato de alimento todos nós podemos dividir com o nosso irmão. Então, o verdadeiro amor não é só de palavras, não é só falar com a nossa boca, mas o verdadeiro amor, ele é feito de atitude. Como a Bíblia narra a história daquele homem, daquele paralítico da maca, que ali estava deitado por anos, até que ele encontrou ali os amigos, os seus 4 amigos, que levaram aquele homem até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava numa casa muito cheia, não tinha como entrar pela porta, pela janela, não tinha como entrar naquela casa, mas os seus amigos queriam que ele recebessem a cura. Eles acreditavam que se eles colocassem ele na presença de Jesus, ele iria receber um milagre. Eles tinham certeza e fé nos seus corações, eles tinham amor nos seus corações. Então eles fizeram de tudo, até o impossível, porque a palavra diz que eles tiveram uma ideia, abriram o telhado, tiraram as telhas daquela casa e pelo telhado desceram a maca daquele homem até os pés do Senhor Jesus. Isso foi um grande ato de amor. Eles disseram, esse nosso amigo não vai continuar da forma em que ele está deitado nesta maca, não vai permanecer assim, nós vamos fazer alguma coisa para que o milagre chegue até ele. Eu quero dizer a você que eu estou aqui nesta tarde também para que o milagre de Deus chegue até a sua vida através da palavra de Deus, através
das obras que Deus pode realizar na tua vida, porque Ele é amor. Há esperança para você através do amor de Deus. Deus ama a tua vida, Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa. Então a palavra de Deus diz aqui que o apóstolo orientava que aonde há amor, aonde há comunhão, Jesus ele pode operar. E se dentro da casa de Deus, se entre nós irmãos não houver esta comunhão, não houver este amor, a Bíblia diz que Deus não está presente. A pessoa que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, Deus não está nele, está escrito aqui. Ele não conhece a Deus, ele apenas conhece Deus por falar, mas não nas suas atitudes, não nos seus atos, como eu acabei de citar desses amigos. Então, quando nós amamos as pessoas, nós levamos o melhor para essas pessoas, nós tentamos ajudá-las da melhor maneira que nós podemos. Como outro dia eu falei para um familiar, se você vê o seu familiar sofrendo, né, um filho principalmente, seja lá quem for da sua família, você faz até aquilo que você não pode para ajudar aquela pessoa. E nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, não podemos ficar com a nossa boca fechada e deixar de levar a bênção, a palavra, a salvação, a libertação, porque nós conhecemos a Jesus e sabemos que Ele pode realizar, como aqueles amigos daquele homem que estava sobre aquela maca, sabia quem era Jesus, sabia que Jesus podia fazer algo por aquele homem. E eu sei que Deus pode fazer algo pela sua vida nesta tarde. Eu sei que Deus pode realizar um milagre na tua casa, que Deus pode salvar, né, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, que Deus pode abrir uma porta que esteja fechada para você. Se você está em necessidade material, Deus pode realizar este milagre. Eu sou uma pessoa que posso falar isso, porque Deus tem feito grandes milagres na minha vida, na vida da minha família. Não tem deixado faltar o alimento. A Bíblia diz que Deus, Ele toca em todas as áreas da nossa vida, Deus pode operar. E tudo vem através do amor de Deus. E a Bíblia diz aqui, continuando no 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. É aquilo que eu falei lá no começo, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que coisa linda. Aqui está confirmando aquilo que eu falei no começo, que Deus manifestou o seu amor enviando Jesus para que nós pudéssemos viver através dele. Se você nesta tarde está se sentindo aí sem vida, está se sentindo sem esperança, sem saber o que fazer, olha o que Deus está falando com você, que Ele enviou a Jesus, o seu Filho unigênito, para que você possa viver por Ele. Porque quando nós vivemos por Ele, quando nós vivemos pela sua palavra, pelo seu amor, confiando neste amor que Ele tem por nós, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz, são pensamentos de amor. Deus quer o melhor para você, Deus não quer o pior para você. Às vezes muitas pessoas aprenderam errado, conheceram um Deus carrasco, um Deus ruim, né? Que se você fizer alguma coisa ali errada, Deus já está te castigando, já está te massacrando. Não, a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, Ele fala conosco antes, Ele nos corrige antes. Antes Ele manda a tua palavra para que nós possamos voltar atrás, possamos reconhecer que nós erramos. E a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. E nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e nós começamos tudo de novo. Há esperança, diz a palavra do Senhor, e aqui Ele está dizendo isso. Ele diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ele continua dizendo, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele está dizendo não que nós já temos visto Deus pessoalmente,
Mas se o amor dele estiver em nós, então nós seremos aperfeiçoados nele. Olha, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, que este amor de Deus possa entrar no teu coração, no meu coração nesta tarde. Ele diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim nós conhecemos o amor de Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está dizendo aqui a palavra. Se alguém confessa publicamente o nome do Senhor Jesus, é porque Deus está nele. A Bíblia diz que ninguém confessa ao Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você confessa o nome do Senhor Jesus, se você crer nele, se você já o aceitou na sua vida como seu Salvador, se o amor dele está dentro de você, então a palavra que diz assim, então nós conhecemos o amor que Deus tem por cada um de nós e nós confiamos neste amor. Nós confiamos que nós recebemos a salvação por causa deste amor. Não é porque nós vimos, não é porque nós estivemos com Jesus na terra, como estiveram os seus discípulos. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, que não viveram com o Senhor Jesus pessoalmente na terra, mas eles creram pela fé, porque os discípulos viveram com Jesus, tiveram essa experiência. Os apóstolos, os discípulos, nós não vimos ele pessoalmente, mas a Bíblia diz que por causa deste amor tão imenso, nós acreditamos e confiamos neste amor. Sabemos que o amor dele por nós é muito grande, por isso nós cremos na salvação através deste amor glorioso que ele tem para conosco. Ele continua dizendo: Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor que há, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Olha só também falando do amor, que o amor lança fora todo medo. Então, se nesta tarde você está aí com medo de tantas coisas, Medo do seu futuro, medo de repente acontecer uma tragédia na sua família pela situação que você está vivendo, medo de perder o seu emprego, ou você que já perdeu, medo de não ter de volta, não saber como alimentar a sua família. Se você está aí sentindo medo desta enfermidade que você está enfrentando, será que eu vou sobreviver a ela? Olha o que diz aqui a palavra de Deus para você nesta tarde. Ele está dizendo que esse perfeito amor expulsa todo medo. Este amor que Deus tem por você e você confia nele, expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Quando nós sentimos medo, porque nós não temos a certeza do amor de Deus na nossa vida, ele está falando isso aqui, o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o medo excessivo não é uma coisa boa. O medo natural é algo normal que todo ser humano tem, mas aquele medo que deixa, que nos torna uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa desesperada, que chega a ter pânico, com medo de que vai acontecer algo que vai atingir a minha vida, medo de todas essas coisas que eu acabei de citar aqui. Esse medo ele já não vem de Deus, porque a palavra de Deus está falando que o amor de Deus lança fora todo este medo. Ele fala, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ele diz, nós
amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então, o amor é a base. A base não é a religião. A base não é a diferença do seu pensamento para o meu pensamento. A base é Jesus. A base é o amor. Então, que este verdadeiro amor fique dentro do seu coração. Que este verdadeiro amor permaneça no meu coração. Que você possa ter compreendido a palavra de Deus nesta tarde e que nós possamos pedir a Deus que este amor verdadeiro permaneça dentro do nosso coração, porque se eu estiver agindo ao contrário, você estiver agindo ao contrário daquilo que nós lemos aqui, nós não somos de Deus, o amor de Deus não está em nós, é isso que a palavra diz. Então eu quero dizer que nesta tarde, eu amo a sua vida, até mesmo sem te ver e sem te conhecer. E sabe por que eu amo a sua vida? Por causa do amor de Deus que está dentro do meu coração. Então eu quero fazer uma oração por vocês nesta tarde, dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor alcance a cada pessoa que está assistindo este vídeo, aqueles que vão ouvir esta mensagem, Pai. Visita os seus lares, as suas famílias, as suas casas. Visita, Senhor, nesta tarde. Entra com a tua providência divina. Meu Deus, onde há contenda, briga, onde há inveja, onde há maledicência, onde há problemas que essas pessoas acham que são insolúveis, humanamente falando, que o Senhor entre com a tua providência, com o teu poder, com o teu amor, porque a Bíblia diz que o seu amor dissipa as trevas, o teu poder aonde entra o mal não pode permanecer. Então, Senhor, eu peço, entra nos lares, entra nas casas, visita também os casais, vai destruindo todo o laço de mal, laço de divórcio, separação, de contenda, de esfriamento. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os jovens, as crianças, Pai, e que este amor que foi aqui pregado, anunciado nesta tarde, venha estar na tua igreja, no meio do teu povo, Pai, que verdadeiramente o amor de Deus esteja no nosso coração, nos ensina cada dia a amar o nosso irmão como a nós mesmos, conforme a tua palavra nos ensinou. Eu abençoo a cada vida, Pai, em nome de Jesus. Eu creio na resposta, porque a Bíblia diz que Deus ouve a nossa oração. Deus é aquele que atende o clamor daqueles que se achegam a Ele. A Bíblia diz que de maneira nenhuma serão lançados fora aqueles que se achegam a Ti. Então, abençoa cada ouvinte, a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que Deus esteja abençoando poderosamente o lar e a casa de vocês. Amém. Tchau, tchau.